Fala pessoal, tudo bem? Um erro comum cometido por muitos novos residentes permanentes legais nos Estados Unidos é acreditar que, uma vez obtido o seu green card, o seu status está seguro. No entanto, isso não é necessariamente verdadeiro. Residentes permanentes podem potencialmente perder seus green cards se certos cuidados não forem tomados, especialmente com relação a viagens prolongadas para fora do país. Neste vídeo, vamos explorar as informações essenciais para ajudá-los a proteger e preservar o seu status de residente, caso você precise ir para o exterior por um longo período de tempo. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Bárbara, eu sou advogada de imigração aqui nos Estados Unidos. Bom, vamos conversar sobre a manutenção do seu status como residente permanente legal. Como titular de um green card, você está autorizado a viajar para dentro e fora dos Estados Unidos quando quiser. Em circunstâncias normais, isso não deveria ser um problema. No entanto, se a sua viagem exceder uma certa duração, pode desencadear desafios relacionados à manutenção do seu status. Em regra, se o período de viagem for até 180 dias, você não terá problemas ao buscar uma reentrada nos Estados Unidos. Existem sim algumas exceções e cenários que, mesmo essas viagens mais curtas, elas podem apresentar desafios, mas não é a regra. É importante observar que, como residente permanente legal, você deve demonstrar a intenção de residir nos Estados Unidos. O desafio está nas viagens de mais de 180 dias para fora do país. Nesses casos, o Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras pode questionar seus esforços para manter o seu status durante a sua reentrada, pois há aqui uma presunção de abandono de residência. Essa presunção, ela pode ser refutada por meio de evidências. Alguns exemplos de evidências são comprovar que você manteve um emprego nos Estados Unidos, comprovar que você tinha parentes imediatos diretos no país e também demonstrar que você manteve acesso total ou continuou a possuir ou alugar uma casa, uma residência nos Estados Unidos. Ou seja, mais de 180 dias há essa presunção, mas essa presunção ela pode ser refutada, desde que menos que um ano. Agora, se você passar mais de um ano fora dos Estados Unidos, haverá uma presunção absoluta de abandono de residência. Nesses casos, recomendamos que você busque uma permissão de reentrada. Somente o seu green card sozinho não será mais suficiente para buscar uma admissão no país. E se você não pediu essa permissão de reentrada antes de sair para que você possa retornar com ela, você precisará solicitar o visto de residente retornando, um SB1. O visto SB1 é destinado aos indivíduos que inicialmente planejavam deixar os Estados Unidos por um período limitado, mas devido a circunstâncias além do seu controle, como morte, doença de um ente querido, obrigações de trabalho, essas pessoas elas foram forçadas a permanecer no exterior. Além do visto SB1, essas pessoas podem demonstrar sua intenção de retornar aos Estados Unidos, apesar dessa ausência prolongada. Devo dizer, não podem, devem demonstrar a sua intenção de retornar aos Estados Unidos, apesar dessa ausência prolongada. Agora vamos falar um pouquinho melhor sobre então essa permissão de reentrada e a sua importância. É claro que há momentos em que se tem uma boa indicação de que as responsabilidades de trabalho ou familiares podem exigir um período prolongado para fora dos Estados Unidos. E para mitigar os riscos associados a essas viagens prolongadas, os titulares dos green cards que prevêem passar esse tempo expressivo para fora dos Estados Unidos devem então considerar a possibilidade de solicitar essa permissão de reentrada antes de sair do país, por meio desse formulário I-131. Importante mencionar que isso é pedido em regra dentro dos Estados Unidos. Uma permissão de reentrada, então, ele é um documento de viagem semelhante a um passaporte. E o seu principal objetivo é proteger o status de residente legal ao viajar por esses períodos prolongados. A validade da permissão de reentrada pode se estender até 2 anos, dependendo do histórico recente de viagens. E com a permissão de reentrada em mãos, presume-se então legalmente que você manteve seu status como residente permanente, independente dessa duração da sua viagem para fora dos Estados Unidos. Quais são alguns exemplos então que essa permissão de reentrada ela pode proteger seu status? Se você sai dos Estados Unidos por mais de 180 dias, tiver essa permissão de reentrada válida, isso ajuda você a estabelecer essa presunção legal de que você não tinha
a intenção de abandonar o seu green card. Essa presunção ela pode melhorar significativamente as suas chances de reentrar nos Estados Unidos sem complicações, que é o que mencionamos que pode acontecer caso você não a tenha. Da mesma forma, se você passa um ano ou mais para fora dos Estados Unidos e se você tem essa permissão de reentrada, você pode utilizá-la junto com o seu green card para reentrar nos Estados Unidos, limitando a necessidade do visto de residente retornando, o SB1, que nós mencionamos aqui no início desse vídeo. Embora essa permissão de reentrada ela ofereça essa proteção adicional, é importante observar que ela não necessariamente garante uma segurança absoluta. A presunção legal que ela cria ela pode ser contestada com evidências apresentadas por partes contrárias, como informações públicas que você possa colocar nas suas redes sociais. Então, um exemplo, coloquei na minha rede social que estou morando na Croácia. Isso pode ser utilizado contra mim, mesmo que eu tenha essa permissão de reentrada. Ficou claro? Agora, um ponto importante a ser mencionado é que há a preocupação no impacto também na cidadania em casos de viagens prolongadas. Essas viagens prolongadas, elas, como a gente mencionou, elas podem sim impactar o seu status de green card, mas é possível você utilizar da permissão de reentrada para manter o seu green card. Mas agora, quando se trata de cidadania, aqui nós estamos falando de um requisito mínimo de presença física no país. Em regra, para que você aplique para a cidadania, que é o formulário N400, você vai ter que mostrar uma presença física pelo menos de 50% do período estatutário necessário. A maior parte dos casos seria 5 anos com green card, para daí poder aplicar para a cidadania. Então, ao longo desses 5 anos, é importante que 50% do tempo total você tenha estado fisicamente nos Estados Unidos. Então, essas viagens prolongadas em demasia podem, então, impactar a sua habilidade de pedir a cidadania. Então, para concluir, proteger o seu green card e manter o seu status como residente permanente é crucial. Essas viagens para fora dos Estados Unidos podem representar alguns riscos que podem levar ao abandono involuntário do seu green card e, ao entender essas regras, vocês podem, então, tomar as precauções necessárias, como solicitar essa permissão de reentrada que nós mencionamos, para que você possa manter o seu green card, ainda que você precise passar um tempo maior para fora dos Estados Unidos. Se você gostou, achou essas informações valiosas, curte, compartilhe com quem possa ter interesse e agradeço por estar aqui neste vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, será um prazer estar esclarecendo todas elas. Muito obrigada!